Mensagem do céu. Queridos, nós estamos aqui então com a continuidade dessa mensagem importante, Iov capítulo 35, Iov capítulo 35, não é? Então, disse então mais a Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a do Eterno, não é? Então, mais uma vez nós colocamos para você que isso nunca foi dito, não é? Nunca foi uma exposição de Iov acerca do contexto do que ele apresentou. Ele nunca se considerou, mas você vai ver uma fala do Eterno. Acho importante você lembrar disso. Uma fala da parte dele, onde ele diz, o Eterno fala para Iov: você vai me condenar para justificar tuas ações? Então é muito importante que nós compreendamos que há raciocínios na nossa vida onde nós chegamos ao Eterno e dizemos: olha, eu não concordo com o que o Senhor está fazendo, não é? E esse é o momento mais complexo que ocorre com as nossas vidas, no sentido de quê? No sentido de que tanto eu quanto você temos a nossa parca visão de justiça. Nós temos uma parca visão de justiça, não é? Algumas coisas mais complexas que eu acredito que nós passamos é quando nós julgamos que a vida de alguém é removida da terra, não é? Quando a vida de alguém é removida e nós observamos que aquela vida deveria ter continuado conosco, por que aquela vida foi removida de nós? E Iov passou isso por 10 vezes, de uma única vez, não é? Em 10 situações ele passou por uma situação como essa, não é? Porque dizes: do que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado, não é? Então, é como se colocar: olha, o que adiantou eu fazer o que era justo, sendo que tudo que eu recebo em contrapartida são coisas negativas. Eu quero fazer agora uma contrapartida ao pensamento de Eliú, e o pensamento de Eliú é o pensamento vigente. O pensamento vigente, ele é um pensamento pessimista, e eu gostaria de perguntar para você que já pensou em desistir alguma vez: por que esse é o pensamento de Eliú? Não é? Ele entendeu que Iov estava dizendo: eu sou mais justo do que o Eterno errou comigo, não é? Eu estou esperando que ele me peça perdão. Eu já li isso outro dia, viu, queridos? Pessoas dizendo que estava esperando que o Eterno pedisse perdão para eles. Eu não acreditei que nós chegamos a tal ponto de incoerência, de insanidade mental, não é? Porque dizes: de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que o meu pecado? Ou seja, muitas pessoas que pensam: eu vou abandonar tudo, não é? Elas, na verdade, querem punir ao Eterno. Eu vou repetir novamente. Esse pensamento de Eliú é o pensamento, não foi o pensamento de Iov. Iov todo o tempo queria encontrar com o Eterno, queria estar na presença do Eterno, perseverantemente ele permanece continuamente no propósito de encontrar com o Eterno, e encontra de fato. Agora, o que Eliú está falando, possivelmente, é algo que possa ter até passado no coração dele, não é? Que proveito tenho eu de fazer o bem? Não é? Que proveito, que me aproveita fazer o bem? Então, queridos, eu gostaria de levar agora o raciocínio a outra extremidade. Que aproveita você fazer o mal? Vamos lá. Nós temos algumas pessoas que entraram nesse parafuso de Eliú. É um parafuso isso daqui, eu não tenho outra palavra para estar utilizando. E eles colocaram o seguinte: olha, céu, o que me adianta eu perseverar, eu estou guardando o Shabat, eu estou estudando as Escrituras, e a minha vida ela não está de modo algum melhor do que eu estava antes. Pelo contrário, algumas coisas até as pessoas estão se opondo à minha vida, estão uma série de coisas mais. E aí algumas pessoas realmente falaram: eu decido que eu não vou fazer isso, não é? E passaram-se algum tempo desse período, não é? Acabou que essas pessoas passaram algum tempo desse período, e algumas dessas pessoas nos têm procurado. O casamento desgringolou de uma tal maneira, os filhos estão fora dos caminhos da verdade, não é? A situação de julgamento
essencial da mente deles aumentou, amplificou grandemente, não consegue mais confiar na vida de ninguém, não consegue mais caminhar com ninguém, não é? Algumas dessas pessoas eu tenho aconselhado, procura uma congregação próxima da tua casa, vá congregar fisicamente, vá procurar que você possa estar em convivência com irmãos, não é? Não fique sozinho, você não vai conseguir elevar o teu pensamento, elevar a tua vida, o teu coração, se você continuar com essa esfera de pensamento que você está no momento, não é? Algumas pessoas ainda conseguem forças, reúnem forças para fazer isso. Outras, queridos, elas já embarcaram neste pensamento peçonhento de que ela não deva congregar, ela não deva mais estar com ninguém, e essas pessoas, lamentavelmente, nós estamos vendo casos de pessoas até se dividindo, se divorciando, a vida delas, a vida dos filhos, comprometendo tudo o que elas tinham edificado, perdendo as bênçãos que o Eterno tinha sobre si. Esse pensamento, onde as pessoas dizem muitas vezes, eu quero desistir de tudo. A pergunta que eu quero fazer a você, quando você toma uma posição de tipo desistir de tudo, vamos dizer assim, aonde você está punindo o Eterno, não tem outra coisa para te dizer quando você faz isso. Você está punindo ao Eterno, você está dizendo, não concordo com o que o Senhor fez e agora estou revoltado, eu estou rebeliado com relação à sua autoridade, não é? Eu quero saber qual benefício você já viu na vida de quem quer que seja que tenha abandonado os caminhos do Eterno. Céu, mas eu vi uma pessoa abandonar o caminho do Eterno e essa pessoa hoje ela está prosperando financeiramente, ela está... Queridos... Eu convivi com pessoas que são das pessoas mais conhecidas nesse país. Das mais conhecidas nesse país. Algumas já partiram da terra. Essas pessoas das mais conhecidas, talvez mais admiradas, mais queridas, elas não dormem sem sequer, pelo menos, terem uns 5, 6 a 9 soníferos à noite. Eu quero lembrar você do rei Elvis Presley, né? A quantidade de soníferos que esse homem tinha de tomar. Ou, mais recentemente ainda, Michael Jackson, que necessitava ser dopado para que ele pudesse adormecer. Não é? Não é isso que o Eterno tem para o seu povo. Não é esse tipo de caminho que ele tem chamado as nossas vidas. E ele acaba tomando base na sua própria existência, na sua própria linha de raciocínio para interlocutar, ou seja, para ver a vida de Iov como interlocutor dele e dizer para ele, de uma maneira clara, coisas que ele nunca quis dizer. Ele nunca quis dizer. Mas você não é responsável pela maldade que está no coração da pessoa que está falando com você. Eu vou repetir, você não é responsável pela maldade que as pessoas interpretam que você diz, mas você precisa agir com prudência. Eu tenho aprendido a prudência cada dia mais na minha vida. Então dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Esses amigos contigo, ele não está se referindo aos que estão ao redor de Iov. Lembrando que no capítulo passado, ele já tinha falado aos seus amigos, que eram os que estavam com ele, de maior idade, mas que ele iria falar sabedoria, enfim, procedente do próprio coração dele, jamais do Eterno, não é? Ele está dizendo que pessoas más, ele acaba de dizer que Iov era amigo de pessoas más no capítulo anterior. São a esses amigos que ele está se referindo. Eu daria uma resposta a ti e aos seus amigos contigo, aqueles que pensam como você. Não se referia aos que estavam ali acusando Iov de uma maneira completamente arbitrária. Versículo 5. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal causa tu? E se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, tu lhes dás ou recebe da mão alguma coisa? Paramos aqui. Queridos, evidente que nossa iniquidade ela afeta os céus. Não é? Recentemente, nós tivemos uma pessoa que veio da Bolívia para ficar conosco aqui um Shabat, e essa pessoa nos compartilhou que a seca atingiu a Bolívia de uma tal maneira que eles tinham, muitas vezes, ou vender
o gado, vender os animais, ou eles tinham de abater para se alimentar dos animais, porque não havia pasto para que os animais pudessem receber o seu sustento. Então, falar que a nossa iniquidade, falar que a nossa idolatria não atinge os céus, como é que Elias chega lá e cerra os céus para que não chova durante o período de 3 anos? Como é que nós supomos realmente, evidentemente que Eliú não conhecia Eliarro, não conhecia Elias, mas a palavra é muito clara para conosco, que se a gente continuasse num caminho como esse, nós veríamos um momento que o céu seria cerrado e não haveria mais as chuvas e nós pereceríamos. Nós compreenderíamos que nós não temos o poder de fazer chover, não é? E aqui dizer que nós não afetamos os céus é evidente, queridos, porque a palavra vai dizer para nós: tudo que ligardes, concordando na terra, terá sido concordado, estará sendo ligado também nos céus. Nós temos um poder extraordinário nas nossas vidas, e Eliú desconhecia essa verdade nos seus atributos, aliás, no seu raciocínio lógico. Então, queridos, muitas vezes um modo de você raciocinar pode estar atrasando a sua vida até no entendimento de quem o Eterno é. Continuando, a tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como a tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Então, queridos, a colocação deles de que nós só afetamos o que está ocorrendo aqui não é verdadeira. É fato que nós não podemos afetar o reino dos céus. O reino dos céus não está em recessão, o reino dos céus não tem pandemia, o reino dos céus não está em crise, e nós somos cidadãos de lá. Por isso, nosso raciocínio deve ser das coisas do alto. Se nós nos envolvermos com as coisas deste mundo, nós vamos nos entrelaçar com o pensamento lógico, como aconteceu com Eliú, e deixar de ver as maravilhas do Eterno. O Eterno é poderoso. Eu vi um homem recentemente, não sei quantos conseguiram ver isso também. Recentemente eu vi um homem que ele tinha o caminhão dele começou a pegar fogo, ele tentou apagar, não conseguiu, e ele saiu fora do caminhão e não tinha como chover, e ele começou a clamar ao Eterno por chuvas, não é? E ele acabou gravando esse vídeo porque começou a chover torrencialmente. Nós passamos aqui por uma situação também muito semelhante, onde nós precisamos, para acabar com situações de queimadas que estavam acontecendo aqui, nós começamos a clamar ao Eterno por chuvas, e Ele providenciou isso de modo maravilhoso. Então, queridos, é muito importante que nós possamos compreender que as nossas orações, ela afeta inclusive os céus. Que o Eterno fale com você de modo claro, não é? A nossa impiedade, ela não faz mal somente ao homem que é como nós. A nossa impiedade tem atingido todo o animal, a nossa impiedade tem poluído os mares, tem poluído os rios. Essa premissa que tem trazido Eliú não afeta de modo algum a verdade. E todos nós podemos ver a contraposição dentro das Escrituras, aquilo que ele vem colocando aqui. Versículo 9. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante o dia, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábio do que as aves do céu? Então eu queria parar aqui porque no meio de todas essas contradições ele vem com uma pérola verdadeira, e eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me trouxe uma comoção muito grande no meu espírito, e eu precisei de ajuda do Eterno para poder corrigir até o meu modo de pensar, para não entrar na linha de julgamento. Eu até perguntei para o Eterno, aonde é que nós entramos na linha de julgamento? Eu me recordo quando eu era criança, eu não tinha julgamentos, eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu acredito que a primeira impressão que eu tive, a primeira expressão que eu tive de sentimentos foi o medo. Não é? Eu tinha muito medo. E o que acontece, queridos? Mas eu não tinha
parâmetro para dizer, olha, a casa dos meus amigos não sofre essa violência, não é? Eu passava as férias na casa de uma tia que ela tinha essa questão na religião que eu estava, que a pessoa que dá um nome para pro parente, não é? Se torna então a madrinha. Então eu chamava ela de madrinha, desde pequena eu aprendi a chamá-la de madrinha. Ela já partiu da terra dos viventes, e quando eu passava as férias com ela, eu fazia de tudo o que fosse necessário para que ela me aceitasse e eu não tivesse de voltar para minha casa, para onde eu estava vivendo. Mas eu era uma criança e eu não tinha o exercício de juízo, de julgar a vida dos meus pais. Eu sabia que tinha algo muito errado que acontecia dentro da minha casa, mas eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo na minha casa. A partir do momento que eu exerci o juízo, então eu comecei a sentenciar, eu comecei a exercer julgamentos e eu comecei a ter pesadelos muito ruins. Eu tinha pesadelos que eu estava matando os meus pais ou alguma coisa assim, impedindo que aquele mal continuasse sobre a minha vida. Eram pesadelos, não era um raciocínio que eu tinha acordada. Aquilo acontecia como pesadelos mesmo. E era uma época ainda que a gente estava vendo séries aí como do início dessa precursão da violência, não é? Nós tínhamos o Cyborg, o Homem de 6 milhões de dólares, nós tínhamos essas coisas, essas séries, e isso permeava o universo infantil, não é? Aonde, olha, alguém poderia vir e fazer justiça, ou eu mesma poderia estar fazendo justiça, acabar sem mesmo a compreensão da base residual que todo lar deve deixar para os seus filhos, essa base de amor, de aconchego, de acolhida e de proteção. E aí eu comecei a compreender que essa questão do julgamento excessivo, ela começa a ocorrer quando nós nos relacionamos com muitas pessoas, não é? Então, o que ocorre? Quando eu tinha um número menor de pessoas com as quais eu me relacionava, eu não tinha um exercício de julgamento, como acabou que eu fui convidada pela minha própria mente ao exercício do julgamento, que veio para mim de que maneira? Você precisa se proteger. Como se fosse possível alguém fazer isso? Você não conhece ninguém, a pessoa que você pode chamar de amigo, de irmão, comer do seu bocado, pode ser a pessoa que vai levantar contra você o calcanhar. Você não sabe, você não tem como ter noção da realidade se o Eterno não te trouxer a realidade acerca dos seus próprios julgamentos, não é? E eu percebi que nós passamos ao exercício do julgamento na medida que nós temos acesso a o maior número de vidas. Então, o que ocorre? A internet e juntamente as redes sociais, elas vieram trazer para você conhecimento da vida dos outros. E nós passamos a tecer julgamento contínuo. Olha que ridículo isso, olha que postagem absurda. Olha, essa pessoa pensa desse modo, eu não esperava isso dessa pessoa. Olha, como que uma pessoa dessa posta uma coisa dessa para mim, não é? Então nós começamos com essas redes sociais ao exercício contínuo de convivência que faz com que hoje nós tenhamos acessos a uma quantidade de vidas e o exercício do juízo. Nós passamos a estar numa vitrine que compreende essas redes sociais e aonde, lamentavelmente, você está sendo treinado, e eu também, a pecar. Então, veja só, quando eu era pequena, que eu estava naquele convívio somente com os meus familiares, eu estava no convívio com meus pais, eu sabia que tinha alguma coisa errada, muito errada, eu sabia que tinha alguma coisa que não estava certa na minha casa, eu não sabia o que era, eu não compreendia o que era o uso do álcool, o que era drogas, eu só compreendia que aquilo era uma mudança de comportamento, mas eu não entendia a origem. A única coisa que eu me sentia era odiada, eu me sentia odiada. Recentemente eu tive de me livrar de um pensamento, e eu faço esse exercício, passo para vocês esse exercício, que vocês possam, queridos, e se for necessário você escrever aquilo que te aflige, escreve aquilo que te aflige e vai num canto lá e queima aquilo. Faça um ato profético para mim, queridos, é tudo aquilo que você pode mudar em si próprio.
É o que você pode mudar em si próprio. Esse é o ato profético que o Eterno espera de nós. Talvez você tenha de escrever e jogar no lixo, deixar que o caminhão do lixo leve embora aquilo lá. Mas pegue essa situação e coloque. Eu passei por um quadro de rejeição tão extrema, buscando carinho materno, não é? E aquela reação que eu recebi como resposta foi algo que me influenciou durante muitos anos da minha vida. Se for necessário você escrever: Senhor, eu quero confessar isso diante de Ti. Eu tenho esse problema na minha vida, eu não estou sabendo lidar. E eu estou agora tomando uma atitude profética diante do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, escrevendo isso para Ti. E eu quero queimar isso, Senhor. E eu quero queimar isso na minha vida. Que essas lembranças não voltem, não me perturbem. E que eu não faça paralelos do que eu sofri com esta pessoa, ou enfim, nesta situação, com mais ninguém. Tome atitudes na sua vida. Algumas delas vão ter de ser físicas. Não tem muito o que você fazer, não é? Você vai ter de tomar atitudes físicas. E eu fiquei impressionada com uma situação onde a pessoa estava sofrendo de verdade. Estava numa situação caótica, em profusão de pensamentos, sentimentos. E eu cheguei para a pessoa e falei, ofereci o que ela poderia usar para ela ser recuperada, para ela se recuperar daquele mal que estava acontecendo com ela naquele momento. Mas a pessoa não queria recuperação, ela queria continuar alimentando o pecado. Ela queria continuar falando sobre aquele assunto. Ela não queria cura para o que ela estava passando. Ela queria alguém que alentasse, alimentasse, que aquele pecado na vida dela pudesse ser mantido com a parceria de alguém. Então, o que eu quero trazer a vocês, queridos, é que nós podemos muitas vezes, quando nós temos, claro, de ouvir as pessoas, eu principalmente na posição que o Eterno me colocou, ou outros membros do Ministério Som do Céu que trabalham com aconselhamento, nós temos de emprestar os nossos ouvidos, mas nós não temos de concordar com aquilo que é feito, principalmente quando se trata de desconfianças completamente sem sentido, questões que vão à beira de difamação ou à beira de um sentimento de ciúmes, de possessão acerca das relações, ou acerca da avareza, ou acerca do destilar do ódio ou da vingança. Queridos, eu e você não podemos nos fazer cúmplice dessas coisas, não é? Só você vai responder se você tiver uma atitude como essa, de você emprestar realmente o seu tempo para que alguém possa alimentar sentimentos negativos no seu próprio coração. Então, quando alguém vem falar comigo e que a pessoa me reconhece como autoridade na vida dela, porque veio procurar, porque reconhece que existe alguma coisa que eu possa oferecer de útil, eu já percebo na hora, porque a pessoa ela vai se desarmando. Na hora, Aruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado me mostra, a pessoa vai se desarmando daqueles sentimentos ruins, daquela possessividade que o adversário das nossas almas intenta contra os nossos espíritos e os nossos corações, querendo fazer da gente instrumentos da atuação dele. Olha só, queridos, Yeshua uma vez falou assim, olha, por que vocês pensam desta maneira? Não é? Porque vocês querem fazer o mal, porque vocês querem agradar o adversário. Vocês querem fazer o mal porque vocês querem agradar o vosso Pai. Então, amados, todas as vezes que você vê alguém na intenção de fazer o mal, de manter o mal, da manutenção do mal, e você faz parte disso, você faz com que essa pessoa se torne filho do adversário. Não permita essas coisas, não seja inconveniente, mas se você puder tirar a pessoa deste caminho de morte, seja usada pelo Eterno, tenha coragem e ousadia para que você, quem sabe, possa arrebatar das garras do maligno uma vida, uma alma que esteja necessitando da tua ajuda, não é? Então, veja só, ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor ou todas essas coisas, não é? As pessoas, na verdade, elas não estão buscando pelo Eterno, elas estão buscando por soluções dos seus problemas. Esta é a questão. Ninguém consegue ver a importância que ele ocupa e que ele é a nossa herança para sempre, não é?
Versículo 12: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Então, ele vai colocar o seguinte: olha, Deus não responde, o Eterno não responde por causa da arrogância dos maus. Queridos, se isso fosse verdadeiro, quantas pessoas eu conheci que invocaram o Eterno no meio da Cracolândia? Pessoas que invocaram o Eterno no meio da Cracolândia. E o Eterno veio por meio de pessoas ou até por meio de uma ação sobrenatural para resgatar aquela pessoa no meio do seu caos. Quantas situações nós vimos e temos testemunho de pessoas que já nos compartilharam, queriam estar fazendo uma desgraça com a própria vida e foram detidas. Uma pessoa que estava no caminho do mal, de atitudes negativas, e o Eterno interviu. Se o Eterno não intervisse na arrogância dos maus, queridos, se o Eterno não intervisse até em pessoas, como a gente viu recentemente, não sei quantos viram, um assaltante lá foi num posto de gasolina e chegou lá, foi render o rapaz, o frentista, e na hora que ele estava rendendo o frentista, esse assaltante teve um infarto fulminante. Eu não sei quem era o frentista, queridos, mas eu tenho certeza que o Eterno está disponível para socorrer. A chuva cai sobre os maus e os bons, e você, quando foi salvo, não era bom. Talvez hoje você faça alguma coisa boa, mas quando você foi salvo, você estava na arrogância dos maus, e você teve de se converter dos seus maus caminhos. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles El Elyon Todo-Poderoso, não é? Então, ele está colocando que Iov, ele está orando inutilmente, o Eterno não está respondendo, e talvez hoje na sua vida, algumas pessoas possam dizer para você que religião é essa que você escolheu para si, ou que tipo de conhecimento é esse, ou o que está acontecendo na sua vida. Olhe para você, mas Iov perseverou. Quanto maior a profundidade do seu sofrimento, maior a revelação do Eterno na sua vida. Quanto maior a profundidade do seu sofrimento, maior será a vitória que o Eterno trará sobre a sua vida. Você crê nisso, meu querido, minha querida? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador. Agora, é claro, uma pessoa que está buscando o Eterno porque ela quer riquezas, fama, honra, o que quer que seja, ela não está buscando o Eterno. Ela está buscando riqueza, fama, honra, um casamento, uma casa, um veículo. Ela não está buscando o Eterno, ela está buscando bens. Eu não posso comparar uma pessoa que está buscando o Eterno, como é o caso de Iov, com alguém que age dessa maneira. Iov, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. No meio de todo esse caos, ele ainda coloca, talvez de uma maneira irônica ou de uma maneira cínica, dizendo: olha, ainda que você diga que não está vendo o Eterno, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas ele esperava que o Eterno viesse sobre ele com justiça. As palavras de Eliú não são de que Iov receberia o bem, e sim que ele receberia a justiça decorrente das suas palavras e das suas intenções, que para ele eram todas más. Versículo 15: mas agora, porque o Eterno na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante, né? Então, ele ainda coloca o seguinte, que o ímpio não está sendo punido mesmo, como Iov falou, ele acaba concordando. De fato, o ímpio não está sendo punido, não é? O Eterno não está fazendo muitos casos das transgressões. Queridos, o que o homem semear, ele vai ceifar. É uma regra. É uma regra. Então eu espero que nós possamos compreender aquilo que o Eterno coloca para nós, e que nós possamos seguir firmemente o caminho que Iov seguiu. Talvez você tenha questionamentos. Leve ao Eterno, não com arrogância, mas com humildade. Senhor, eu não estou entendendo isso. Senhor, olha para mim. Eu não estou compreendendo porque isso está acontecendo. Conforma o meu coração com o seu coração.
porque Tu és minha esperança para sempre. Me ajude a compreender, Senhor, que todas essas coisas cooperam para o meu bem. Ainda que eu não compreenda, meu coração confia em Ti. Senhor, firme está meu coração. Ainda que os ventos avassaladores venham, eu me agarro na Tua palavra e ela vai estar agarrada comigo. Porque assim como nós para com o Senhor, assim o Senhor é para com seu povo. Que o Eterno traga no seu coração a perseverança que Iove teve. A perseverança. Iove não teve paciência, queridos. Ele teve perseverança. Iove não estava paciente com o que lhe ocorria, mas ele perseverou até o fim. Nós vamos estudar acerca deste homem, as respostas que o Eterno traz, respostas incompreensíveis. Mas eu quero muito que vocês fiquem conosco. Certamente o Eterno quer te surpreender com este curso. E Ele tem algo especial de revelação para o seu coração e para o seu espírito, em cada passo que nós estamos dando juntos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Nós encerramos aqui o capítulo 35. Beijo no coração de quem está aí na internet. E fiquem na Shalom do Pai. Nós já voltamos já com o som do céu. E disponibilizamos para você nosso WhatsApp 19 989 10 1395. Queridos, ajude aí o nosso canal. Lembre-se de inscrever-se, ativar o sininho, deixar seu joinha, Todarabá. Também lembrando você pode ouvir os nossos programas aí na nossa página www.somdocel.com.br. Também estará lá o programa Kadosh, o programa Halel, outros programas aí na grade. E eu quero deixar à disposição de você o nosso endereço no SoundCloud. Você pode aproveitar no horário que você puder ouvir um programa de edificação que fale ao seu coração, ao seu espírito e eleve a sua alma. Eu também deixo para você nosso Instagram. Estamos lá no Instagram. Visite-nos, esteja conosco. E lembrando você, assine o Telegram. É onde nós estamos tendo o nosso maior ponto de comunicação com todos vocês. Quero agradecer a todos os nossos intercessores e também os mantenedores desse ministério. Sem você, nós não poderíamos estar aqui. Obrigada por tudo. Todarabá.